Lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. E olha, nesse trimestre estaremos estudando sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo que pode ser lido no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e também no Evangelho de Lucas. Nestes discursos, Jesus Cristo profere lições de conduta, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Estes discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que esse reino produz. Muito bem, meus irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical. E olhe que maravilha, nesse trimestre nós estaremos estudando sobre os valores do reino de Deus, lições bíblicas, CPAD, Revista dos Adultos. Eu convido você a estudar conosco cada lição. Estaremos estudando 13 preciosas lições no Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, sal da terra e luz do mundo, Jesus, o discípulo e a lei. Na lição de número 4, resgatando os sentimentos ruins. Lição de número 5, casamento é para sempre. Na lição de número 6, expressando palavras honestas. Na lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Na lição de número 8, sendo verdadeiros. Na lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Na lição de número 10, nossa segurança vem de Deus. Na lição de número 11, estaremos estudando sobre o tema sendo cautelosos nas opiniões. Na lição de número 12, estaremos estudando a bondade de Deus em nos atender. E por último, a verdadeira identidade do cristão. Eu convido você a estudar conosco semanalmente. Estamos lançando vídeos pré-aula com bastante antecedência. Os vídeos estão sendo lançados no nosso canal aos domingos a partir do meio-dia, a revista dos adultos, para que você tenha tempo suficiente aí para preparar a sua aula durante a semana. E também estamos trabalhando a revista dos jovens. Então você pode estudar conosco também a lição dos jovens, que tem como tema o perigo das tentações. Estaremos estudando 13 preciosas lições, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Eu convido você também a estudar conosco. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens, estaremos estudando 13 preciosas lições. A lição de número 1, o perigo das tentações, e assim também 13 lições maravilhosas que o vídeo pré-aula dos jovens é lançado na segunda-feira à noite, para que você tenha também aí um tempo disponível, bastante tempo disponível para você preparar a sua aula. Nós temos vídeos semanais. Nos vídeos você vai ter slides, visualizações, mapas, quadros, tabelas e muito mais informações para enriquecer a sua aula. Muito bem, meus queridos irmãos, queremos dar um grande abraço ao pastor João Batista, da congregação de Porto Velho. Deus abençoe meu grande e ilustre irmão e amigo, companheiro na obra do Senhor, juntamente com todos os seus professores desta linda congregação de Porto Velho, que nos acompanha no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Também queremos saudar ao nosso pastor Aloísio, da congregação de Vila Nova 1, em Fortaleza, Ceará, aos nossos queridos irmãos e professores da congregação de Vila Nova 1, também o nosso abraço. Que Deus em Cristo vos abençoe rica e poderosamente. São muitos irmãos acessando o nosso canal, são muitos irmãos fazendo inscrição no nosso canal, nos acompanhando. E você, se ainda não acessou o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, faça isso agora, que você receberá semanalmente vídeos pré-aula. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição.
lição de número 1, que tem como tema o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos para o texto áureo. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o versículo 11, que diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-la. Muito bem, meus irmãos, convido você para irmos agora à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo de número 12. Vamos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos da nossa lição. Esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sua sala de aula. Primeiro objetivo é analisar a estrutura do Sermão do Monte. O segundo objetivo que deve ser alcançado é correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E terceiro objetivo, afirmar a bem-aventurança do cristão. Muito bem, meus irmãos, nessa lição nós teremos 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos estudar a estrutura do Sermão do Monte. Como o Sermão do Monte está estruturado, por que esse sermão tem esse nome, Sermão do Monte, e nós vamos estudar ainda no primeiro ponto a quem se destina o Sermão do Monte. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos estar estudando as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, também conceituando o que são as bem-aventuranças. No terceiro ponto, nós vamos estudar somos bem-aventurados, é o tema do terceiro ponto, as beatitudes na vida dos salvos, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Estaremos então concluindo a nossa lição. Então, meus queridos irmãos, teremos um trimestre muito maravilhoso e eu convido você a estudar conosco estas preciosas lições. Vamos agora ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido que eu faço é, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas e muito mais para enriquecer a sua aula. Terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. E ainda, meus irmãos, queremos informar que as lições estarão sendo agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez, conhecendo o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Então fique conosco, não saia daí, convido você, a partir de agora, estudarmos juntos a palavra do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora ao primeiro ponto da nossa lição, a estrutura do Sermão do Monte. E o primeiro subtópico é, por que Sermão do Monte? É importante saber que Mateus capítulo 5, 6 e 7 é chamado de Sermão do Monte porque foi proferido por Jesus sobre um monte perto de Cafarnaum. É provável que esse sermão seja resultado de vários dias de pregação. Nele, Jesus revelou sua atitude em relação à lei de Moisés, explicando que ela exige uma fiel e sincera obediência, não uma religião cerimonial. O Sermão do Monte desafiava os ensinos dos orgulhosos e legalistas líderes religiosos daquela época. Ele conclamava o povo para ouvir as mensagens dos profetas do Antigo Testamento, que haviam ensinado que Deus quer obediência sincera e não mera e legalista obediência às leis e rituais. Muito bem, meus queridos irmãos, segundo tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Você sabe como
esse sermão está estruturado? Você conhece a sua estrutura? É o que nós vamos agora estudar. O Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes partes, ou seja, em 5 grandes discursos. O primeiro discurso é o discurso das bem-aventuranças, que vai do capítulo 5, versículo 13 até o 12. São temas variados demonstrando elementos da vida espiritual. A segunda estrutura desse sermão é o sermão Sal e Luz, que vai do versículo 13 até o 16. A terceira parte, Jesus é o cumprimento da lei, versículos 17 até o 48. Os temas aqui são homicídios, adultério, divórcio, juramentos, retaliação e amor ao próximo. A quarta divisão desse sermão nós temos os atos de justiça, no capítulo 6 agora, até o versículo 18. Os elementos do culto, as colunas do culto judaico eram esmolas, oração e jejum. Jesus comentou sobre esses elementos, espiritualizando-os, e mostrou que o culto genuíno deve ser uma devoção exclusiva a Deus, que tem como resultado em nossas atitudes e atos em relação aos outros. Meus irmãos, agora a quinta divisão desse sermão fala sobre as declarações de sabedoria. São temas variados, demonstrando elementos da vida espiritual, como por exemplo, o homem bom evita a crítica dirigida a outros. Mateus capítulo 7 agora, versículos 1 ao 5. O homem bom deve ser uma pessoa de oração ardorosa. Capítulo 7, versículo 7 até o 11. Escute a regra áurea. Trate os outros como você quer que os outros lhe tratem. Versículo 12. Metáforas que contrastam o bom e o mal. As duas estradas. Versículo 13 e 14. Os dois frutos. Versículos 15 ao 23. E os dois fundamentos. Versículos 24 até o 29. Muito bem, meus irmãos, terceiro subtópico: a quem se destina o Sermão do Monte. Se analisarmos algumas citações dos versos finais do Sermão de Cristo, entenderemos que ele deseja que todos tivessem acesso a tais ensinos, razão pela qual ele fez sua exigência para aqueles que são salvos. Segundo, para os que não são salvos, e incluía também os que fingem ser salvos. Muito bem, convido você a estudar agora o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição diz assim: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O primeiro subtópico diz assim: por que as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são 8 declarações de bênçãos pronunciadas por Jesus no início do Sermão da Montanha. Veja os versículos 13 até o 12. Cada uma começando com bem-aventurados. Vamos ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vejam, portanto, meus irmãos, que as bem-aventuranças são 8 declarações de bênçãos pronunciadas por Jesus no início do Sermão do Monte. Lemos aí a referência, cada uma delas começando com bem-aventurados. Há um certo debate quanto a exatamente quantas bem-aventuranças existem. Alguns falam de 7, 9 ou 10 bem-aventuranças, mas o número correto parece ser 8.
Muito bem, meus queridos irmãos, veja que a palavra grega traduzida por bem-aventurado significa bem-estar e prosperidade espiritual. É uma palavra que se refere à alegria profunda da alma. É isso que significa bem-aventurado. Aqueles que experimentam a primeira parte de uma bem-aventurança, os pobres, os que choram, os mansos, os com fome de justiça, os misericordiosos, os puros, os pacíficos, os perseguidos, também experimentarão a segunda parte da bem-aventurança, reino dos céus, conforto, herdarão a terra, saciados, misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, herdarão o reino dos céus. Os bem-aventurados têm uma parte na salvação e têm entrado no reino de Deus, experimentando um pouco do céu. O reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do evangelho do reino. Mateus capítulo 3, versículo de número 2 diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora veja capítulo 4 e versículo de número 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora veja o versículo de número 23, que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. Veja Marcos capítulo 4, 26 até o 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então veja que o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente. Como Jesus falou, o reino de Deus é chegado. E também de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus, atuando em tudo. Podemos ainda, meus irmãos, destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Anote aí. Primeiro conceito, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Segundo, a chegada do reino de Deus como salvação. É o segundo entendimento dessa expressão. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Terceiro, igreja. A expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado. E é por isso que reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus na face da terra. Quarto, toda a criação e a volta do Senhor Jesus Cristo, a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Agora, irmãos, quem são os súditos do reino de Deus? Meus queridos irmãos, para fazer parte desse reino é necessário haver sido arrancado das garras do príncipe deste mundo que escraviza os homens. Também tem de ser nascido de novo, João capítulo 3. Jesus disse: é necessário nascer de novo. E também recebido a luz do evangelho da graça de Deus. Vejam isso, meus queridos irmãos. A primeira seção do Sermão do Monte, no capítulo 5, do 1 ao 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, o quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. Quarto, a retidão, a justiça.
Quinto, a misericórdia. 6, a pureza. Sétimo, a pacificação. Oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Portanto, meus irmãos, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Convido você agora a estudarmos o terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto, somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Há pessoas que podem expressar ter sua felicidade por meio de uma filosofia ou um estilo de vida. Todavia, a bem-aventurança do cristão resulta de sua comunhão e fidelidade para com Deus, de modo que ela pode ser vivida e expressada em qualquer circunstância da vida, pois quem faz isso é o poder operante do Espírito Santo na vida do salvo. Que prova nós temos de que o cristão é bem-aventurado? Meus irmãos, os cristãos são sempre piedosos para com todos e fazem isso porque seus corações estão limpos de todos os pecados. Na verdade, isso se dá porque a natureza pura de Deus foi implantada em seu interior, de modo que não demorará para vê-lo em breve, diz Paulo. O cristão salvo é um pacificador, porque tem no seu ser a natureza de Deus em Cristo Jesus. Por esse motivo, sempre será honrado e, por fim, por causa da justiça, é perseguido, mas não se entristece, porquanto conhece pela palavra que, quando se der a implantação do reino messiânico, escute isso, meus queridos irmãos, toda essa injustiça será desfeita, tendo plena consciência de que a vingança pertence somente a Deus. Meus irmãos, todas essas qualidades são as provas reais de que o crente realmente é bem-aventurado. Portanto, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Veja isso, irmãos, não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, caso você ainda não tenha feito a sua assinatura. Também comente e compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.